Existe um momento que acontece sempre quando duas pessoas se encontram. É um momento que dura apenas alguns segundos. E nele acontece uma decisão invisível. Ninguém diz em voz alta, ninguém pensa conscientemente, mas o cérebro decide mesmo assim. Porque antes de sermos civilizados, antes de sermos educados, antes de sermos sofisticados, somos animais sociais, tentando o quê? Sobreviver. Durante quase toda a história da humanidade, encontrar alguém desconhecido era uma situação de risco de vida. Imagine nossos ancestrais nas cavernas. Você sai para procurar água, mexe numa moita e encontra outro ser humano. Naquele instante, o cérebro precisa decidir rápido. É aliado ou ameaça? É proteção ou é perigo? Essa lógica nunca desapareceu, ela apenas ficou silenciosa dentro de nós. E até hoje, quando alguém conhece você, o cérebro faz exatamente a mesma pergunta. Essa pessoa me aproxima da segurança ou do risco? Me afasta da segurança ou do risco? Na sua próxima interação, procure ser o porto seguro e não a onda onde o navio pode afundar. É importante que fique claro, nos primeiros segundos de um encontro, o cérebro não procura qualidades, ele procura ameaças. Existe uma estrutura aqui no cérebro chamada amígdala cerebral. Ela funciona como um sistema de alarme emocional e ela reage em milissegundos, muito antes da lógica. O psicólogo Daniel Kahneman explica que o cérebro prefere errar por excesso de cautela do que correr o risco de ignorar o perigo. Por isso, pequenos sinais ativam alertas imediatos. Postura rígida, mãos escondidas, olhar duro, corpo totalmente de frente, confrontando. Tudo isso pode ser interpretado como postura de perigo, mas existe algo interessante. Você pode transmitir exatamente o oposto, sinais de segurança. Por exemplo, deixar as mãos visíveis para mostrar que você não está escondendo nada ameaçador. Você já percebeu que no meu vídeo eu mostro muito as mãos. É claro que eu não estou te ameaçando ao não mostrar, mas inconscientemente isso se torna mais carismático, mais próximo, mais amigável. Durante grande parte da história humana, as mãos escondidas significavam possíveis armas que atacariam a pessoa. E esse temor está no nosso inconsciente até hoje. Outra coisa importante é não se posicionar completamente de frente, como em um duelo. Aqui eu estou de frente porque eu estou sentado, mas o ideal é estar um pouco de lado. Eu geralmente inclino um pouquinho a cabeça durante os meus diálogos para tentar passar essa sensação. Porque uma leve angulação do corpo já transmite cooperação e amizade. E um pequeno sorriso, não exagerado, apenas natural, é um dos sinais universais de segurança social. E sorrir com os olhos também é muito importante. Esses são gestos simples, mas o cérebro entende a mensagem como amigável. Aqui não há ameaça, muito pelo contrário. Há espaço para que a pessoa convide você a entrar no mundo dela. O cérebro busca segurança emocional. Em relações humanas, se o cérebro não encontra sinais claros de perigo, ele ainda reforça a desconfiança com uma pergunta inconsciente, que é essa: eu posso me sentir seguro com essa pessoa? Mas segurança não significa apenas proteção física, significa também proteção emocional. E o corpo humano revela isso o tempo todo. Observe algo curioso. Quando alguém cruza os braços, muitas vezes parece apenas um gesto casual, mas existe uma explicação interessante. Cruzar os braços protege exatamente a região onde ficam os órgãos vitais, o coração, os pulmões, os órgãos do abdômen. É um gesto inconsciente de proteção. O corpo está dizendo silenciosamente isso. Ainda não estou totalmente confortável. Essa pessoa pode me oferecer perigo. Outro fator muito importante é a distância entre as pessoas. O antropólogo Edward Hall criou um conceito chamado proxêmica. Eu vou explicar. Ele mostrou que cada ser humano possui uma zona invisível de conforto ao redor do corpo. Quando alguém invade essa zona rápido demais, o cérebro reage. Isso não é legal.
mesmo que a pessoa seja educada. Por isso, uma das maneiras mais rápidas de gerar conforto social é simplesmente respeitar o espaço do outro, dar alguns segundos, permitir que a proximidade aconteça naturalmente, devagar. Quando o cérebro percebe que o seu espaço está sendo respeitado e preservado, a tensão diminui, a conversa flui. Se eu chego muito perto demais assim, mesmo em um vídeo, fica um certo desconforto no ar, não é mesmo? Então evite isso. Entendeu? O cérebro confia nos semelhantes. Existe um princípio muito forte na psicologia social que impacta as relações entre as pessoas. Esse é o princípio da similaridade. Nós confiamos mais em quem se parece com a gente. Isso acontece porque durante milhares de anos, os seres humanos sobreviveram em grupos, tribos, clãs, comunidades. Os semelhantes se uniam para enfrentar o inimigo externo, que eram os diferentes. Por isso o cérebro moderno ainda possui esse reflexo antigo. Ele relaxa diante do familiar e se mantém alerta, rígido, diante do estranho. Uma forma simples de usar isso é buscar a sintonia na comunicação. Se a pessoa fala em um ritmo calmo, fale também em um ritmo calmo. Se o tom de voz é mais suave, evite falar alto demais. Não é imitação artificial, é harmonia social. Os psicólogos chamam isso de espelhamento comportamental. Pesquisas mostram que esse fenômeno aumenta rapidamente a sensação de conexão. Porque quando duas pessoas começam a se comunicar no mesmo ritmo, o cérebro interpreta que esse é um dos nossos, faz parte do grupo. E quando alguém é percebido como parte do grupo, o sinal de perigo desaparece e a conexão pessoal acontece. Todo encontro entre duas pessoas carrega uma pergunta antiga, uma pergunta que nasceu muito antes das cidades, muito antes da civilização moderna. Uma pergunta simples que é essa: você é perigo ou proteção? E quando alguém sente, mesmo que inconscientemente, que ao seu lado existe segurança, algo curioso acontece. A guarda baixa, a conversa flui, a conexão aparece, porque no fim das contas, gostar de alguém é apenas o cérebro reconhecendo que existe um lugar seguro em outro ser humano. E se você gosta de mim e do meu conteúdo, comenta aqui. Tchau.